Olá, sétimo ano, a gente hoje vai continuar o assunto da aula passada, que era a diversidade das plantas, né? Onde nós começamos a falar dos tipos de plantas, falamos das briófitas, falamos das pteridófitas e falamos que esses grupos, né, falamos das particularidades de cada um, mas o destaque que nós demos para as briófitas e pteridófitas, que é o que elas têm em comum, é que elas são dependentes da água para reprodução, né? E a gente agora vai falar um pouquinho das gimnospermas, depois vai falar das angiospermas e a gente vai entender um pouquinho sobre esses grupos, porque tanto as gimnospermas quanto as angiospermas, elas são tidas como plantas mais complexas, porque elas possuem as estruturas de plantas mais complexas, que é raiz, caule e folhas, tá? E órgãos, e o que a gente vai destacar aqui são órgãos reprodutores bem desenvolvidos, cada um de acordo com o seu grupo, tá? Mas a gente agora vai falar das gimnospermas, ok? Então vamos lá. Como eu já falei anteriormente, as gimnospermas são consideradas plantas mais complexas, tá? Porque elas têm as estruturas do que é tido uma planta mais complexa. Ela tem raiz, ela tem caule, ela apresenta folhas. A curiosidade é que aqui nas gimnospermas as folhas não são nesse formato, cadê? Tipo assim, né? Que a gente está acostumado a ver de folha. No caso das gimnospermas, as folhas elas têm uma forma de agulha, tá? Elas também apresentam sementes e os órgãos de reprodução são bem desenvolvidos, que aqui são os estróbilos, tá? Quando a gente fala das gimnospermas, a gente está falando de plantas de grande porte, mas é grande porte mesmo. Inclusive, algumas podem chegar a 100 metros de altura, tá? As gimnospermas têm como característica gostar de frio, elas gostam de clima frio. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai estar encontrando... No Rio de Janeiro, não, desculpa. Aqui no Brasil, a gente vai estar encontrando mais para lá no sul, tá? No Rio de Janeiro, a gente também encontra na região serrana, que é a parte mais fria, algumas, tá? Quando a gente fala das gimnospermas, uma das características é que elas geralmente têm, não são todas, tá? Mas a maioria elas apresentam uma forma de cone. Então, os pinheiros são grandes representantes desse grupo, tá? As araucárias e os cipestros, de uma forma geral, são os representantes desse grupo das gimnospermas, ok? E a gente agora vai estar falando um pouquinho da reprodução das gimnospermas. Antes da gente falar da reprodução, vale salientar que quando a gente fala de gimnosperma, a gente sabe que a fecundação dela ocorre sem a dependência da água, ok? Diferentemente dos grupos anteriores, que é briófita e pteridófita, elas não dependem da água para a reprodução. Então, vamos lá. Eu já tinha adiantado, né, que os órgãos reprodutores são bem desenvolvidos, que seria o estróbilo, tá? Então, esse estróbilo masculino, ele vai estar produzindo uma quantidade considerável, tá? Uma quantidade grande de grãos de pólen, tá? No interior das células reprodutoras masculinas, elas apresentam isso lá no interior das células reprodutoras masculinas, que vão ser carregadas pelo vento. Então, o vento vai fazer esse trabalho de carregar até os estróbilos femininos, tá? Onde estão as estruturas que são chamadas de óvulos, tá? Aonde a gente vai estar encontrando as células reprodutoras femininas. Essas células masculinas vão fecundar as células femininas dentro do óvulo, tá? Depois que houve esse encontro das células masculinas e das células femininas, vai ocorrer a formação do zigoto, tá? O zigoto, ele vai ficar envolvido por tecidos que são nutritivos, tá? E nós chamamos isso de semente, ok? E aí o que vai acontecer? A semente ela vai se desenvolver do óvulo fecundado, tá? E no caso, alguns casos específicos, como é o caso do pinheiro do Paraná e da araucária, essa semente ela vai ganhar o nome de pinhão, tá? Tem muita gente que gosta de pinhão. E aí as pessoas comem essa reserva, que na realidade, na verdade, a semente a planta está fazendo para a sua reprodução, né? Mas aí muitas pessoas, a gente, de uma forma geral, a gente come semente e aí a gente come a reserva nutritiva e o embrião dessa planta, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho desse grupo das angiospermas.
Quando a gente fala das angiospermas, a gente está falando do grupo mais diversificado e do grupo mais abundante do reino Plantae, tá? Quando a gente fala desse grupo, nós estamos falando de plantas complexas, sim, que possuem raiz, possuem caule e possuem folha. Além disso, elas produzem flor, semente e fruto. Lembrando que o fruto é exclusivo das angiospermas. Então, se você olhou para um vegetal qualquer e você percebeu que ali tem um fruto, você já sabe que ela pertence ao grupo das angiospermas, tá? E aí, frutos a gente conhece vários do nosso dia a dia, né? A gente pode estar falando do abacateiro, do tomateiro, da soja, do milho, enfim, existem muitos, tá? Os frutos, para quem não sabe, tem gente que pensa, qual é a função do fruto? Comer. Não, a planta ela não faz o fruto para alimentar a gente, ela faz o fruto para a reprodução dela, mesmo caso da semente, tá? Então, qual é a função do fruto? Ele oferece uma proteção para as sementes e, além da proteção das sementes, ele também pode ajudar na dispersão, porque se o fruto tem um sabor agradável, um animal vai comer aquele fruto. Por exemplo, se você vai comer uma manga, né? Você vai comer aquela parte carnosa da manga e depois vai jogar o caroço fora, que é a semente. E aí, quando você jogar fora, você vai dar origem, né? Se aquilo cair no solo, nas condições ideais, vai dar origem a uma nova planta. Então, o fruto tem essa função, tanto de proteger quanto de ajudar na dispersão, tá? E aí, quando a gente fala desse grupo das angiospermas, elas são classificadas de duas formas que nós chamamos, tá? Que é a monocotiledônea e as dicotiledôneas, tá? A diferença entre elas, entre esses dois grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas, está justamente na semente, tá? Se vocês olharem aí para o milho, vocês vão perceber que o milho tem apenas um cotilédone. Tá vendo? O milho ele é inteirinho, você não consegue, tipo, dividir o milho em duas partes, digamos assim. É uma coisa só, tá apontado aqui, cotilédone, nessa parte mais clarinha. Já o feijão, quando a gente olha para o feijão, a gente consegue perceber que ele tem dois cotilédones, tá vendo? Por isso que ele é dicotiledôneo, porque ele tem dois. Tá mostrando aí também essa parte branquinha do feijão, tá? E aí vamos entender o que é cotilédone afinal. O cotilédone é essa estrutura que vocês estão vendo, que do feijão é clarinha, tá vendo? Tem setinhas apontando. Do milho é mais clarinha também, mas está na parte de baixo. Mas o cotilédone, ele fica armazenando materiais nutritivos. E esse material nutritivo vai estar alimentando o embrião, tá? Se vocês olharem aí para o feijão, vocês vão ver que dentro do feijão tem tipo umas folhinhas, tá vendo? Já é o embrião da nova planta. E aí no milho também tá apontando. Então, para que essa planta consiga se desenvolver, ela tem que ter algum tipo de material nutritivo. E é o cotilédone que vai fornecer isso para ele, tá? Só que é o seguinte, o grupo das angiospermas é considerado, como eu já falei, o grupo mais diverso, é um grupo muito complexo, tá? Então, no próximo capítulo, ele vem falando muito mais detalhes das angiospermas, tá? Por quê? Porque eu até coloquei duas fotos aí em cima, tá vendo? Tem uma flor de maracujá e tem o fruto do maracujá. No próximo capítulo, a gente vai começar a entender algumas estruturas desse grupo, como os tipos de raiz, tipo de caule, até que a gente vá andando com a matéria e chegar nessa parte de que a flor dá origem ao fruto, ok? E aí, para fechar, a gente tem aqui um comparativo dos grupos vegetais que nós estudamos, os 4 grupos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e aí a gente tem um quadro comparando as estruturas que a gente encontra nesses grupos. Repara que quando a gente fala das briófitas, raiz, caule, folha, estróbilo, flores, sementes e frutos estão ausentes, porque nós falamos, né, que no caso das briófitas é tudo feito célula a célula. Quando a gente fala das pteridófitas, repara que nós temos raiz, nós temos caule e nós temos folha. Mas as outras estruturas que a gente tem aí, o estróbilo, a flor, a semente e o fruto, está ausente nesse grupo, tá?
As gimnospermas, elas apresentam muitas estruturas se vocês olharem, porém elas não apresentam flores vistosas e elas não apresentam frutos, tá? E no caso das angiospermas, a única estrutura que ela não vai apresentar são os estróbilos, porque a reprodução delas vai acontecer através das flores, ok? Então a gente fecha esse capítulo, é um capítulo curto, a gente viu num único dia, a gente fecha esse capítulo agora. Beijo para todos e até mais.